Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Deus pode mudar a tua história, transformar a tua casa, renovar a tua vida, restaurar a tua vida e te levar para o céu. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Amém? Vou começar o vídeo deixando o meu recado. Deixe o seu like vai nos ajudar a ter visibilidade, vai nos ajudar a propagar o Evangelho da Salvação. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você conhece, para que elas recebam a palavra viva. E você que está vendo o conteúdo, está entrando no nosso canal, está gostando, está sendo abençoado, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O propósito desse canal é esse, fazer o ID do Senhor, porque a palavra diz: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. E nós estamos aqui para propagar o Evangelho da salvação ao coração do aflito, do cansado, do necessitado, do oprimido, de todos aqueles que precisam saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui para falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Falar que Jesus é a solução para todas as nossas adversidades, para todos os nossos problemas. Falar que nós precisamos confiar na palavra viva, porque Ele é Senhor e é Deus, querido, e aquilo que Ele lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus não cai por terra, não volta para Ele vazia, mas ela cumpre naquilo que lhe apraz. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus falando ao teu coração. Jesus te ama e Ele não te quer prostrado nem frustrado, mas Ele quer transformar a sua vida para a honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos meditar mais um pouco na palavra do Senhor? A palavra do Senhor nesse dia de hoje se encontra no livro de João, capítulo 6, versículo 60 a seguir, que diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto vos escandaliza? O que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que essa palavra seja para você no dia de hoje um despertar, uma força, um ânimo, para que você possa retroceder dos seus maus caminhos e se render aos pés da cruz. Querido, quando nós pregamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quando nós pregamos que todos aqueles que vêm a Ele necessitam passar pelo batismo, quando nós pregamos que você precisa aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, nós estamos te dizendo isso, que você precisa se render aos pés, que você precisa confessá-lo, porque o Senhor é Rei, o Senhor é poderoso, o Senhor é verdade. Porque se você passou na infância pelo batismo de criança, eu queria te dizer que toda criança, Jesus disse para os seus discípulos assim: deixai-a vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Então, se dela já é o reino dos céus, elas não precisam de arrependimento, porque elas não são consideradas em pecado. São crianças, são inocentes. Por isso é que quando nós nos convertemos à palavra da salvação, nós precisamos passar pelo batismo,
Porque o batismo é a representação da morte para a vida. Nós precisamos nos render aos pés da cruz e aceitar o Senhor como nosso único e suficiente Deus. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E todos aqueles que o aceitaram, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso nós temos que confessá-lo publicamente como o único e suficiente Salvador e levantar a nossa mão na igreja e dizer que nós queremos esse Jesus que salva, que cura e que liberta. Por quê? Porque quando nós confessamos a Jesus, ele nos confessa diante de Deus Pai. Quando nós rejeitamos a Jesus, ele nos rejeita diante de Deus Pai. É a palavra dele. Por isso nós pregamos o evangelho da salvação a toda criatura. Porque nós sabemos que aquele que crer e for batizado será salvo. Essa é a promessa que ele nos deu. Essa é a palavra que ele liberou. Nesse dia, nesse momento aqui, Jesus estava falando que ele era o pão da vida. E conforme ele ia explicando que todos que queriam chegar presença de Deus Pai, precisava passar por ele, precisava comer da carne, precisava beber do sangue. Muitos que estavam caminhando com ele há já algum tempo, porque já havia 3 anos que ele estava pregando o evangelho da salvação, ali não conseguiram compreender que ele falava da sua morte e ressurreição, e ficaram tão escandalizados que não aceitaram a palavra, receberam a palavra literalmente e se escandalizaram, porque aquilo para eles era demasiadamente ali uma afronta dizer que precisava comer carne humana, porque até então, naquele tempo, havia carnes imundas aos olhos dos judeus, porque Deus havia determinado no deserto o que podia comer e o que não podia comer, porque era imundo. E quando Jesus fala de comer a carne, aquilo para eles se torna uma afronta. E antes de compreenderem a palavra da salvação, eles retrocedem, porque a palavra foi dura, porque a palavra mexeu com o seu coração, mexeu com a sua mente, mexeu com a sua carne, e ali eles simplesmente retrocederam. E você sabe o que Jesus fez? Nada. Jesus não ficou adulando, Jesus não ficou colocando pano quente na situação. Jesus continuou pregando e muitos ali voltaram para trás, ao ponto que perto de Jesus só ficaram os 12 discípulos. E quando os 12 ficam, que ali você humanamente pensa, não, agora ele vai dar uma palavra mais amigável para o pessoal não ir embora. Ele, não, peraí, vocês também querem ir? Vão? E Pedro delibera essa palavra maravilhosa que diz, Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós, querido? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para onde iremos nós, se nele, por ele são todas as coisas? Para onde iremos nós, se só ele salva, se só ele cura, se só ele liberta? Para onde iremos nós, querido, se Jesus é o único e suficiente Deus? Porque a palavra diz que sem ele nada podemos fazer. Nele, por ele, são todas as coisas. E nós precisamos estar, querido, firmados. Se a palavra foi dura, se a palavra confrontou o pecado, se a palavra confrontou a mente, se a palavra confrontou o coração, receba. Receba, aceite e fique firmado no evangelho da salvação. Porque Jesus, ele não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham conhecimento da verdade e sejam salvos. A palavra do Senhor em Apocalipse diz que Deus açoita e corrige aquele a quem ele ama. Deus não adula. Deus não faz a vontade das pessoas para que elas busquem a sua face. Ele açoita e corrige aqueles a quem ele ama. Foi isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Quer ir embora? Está achando que o que está recebendo é muito forte? Está achando que o que está recebendo é demasiadamente constrangedor? Porque quando ele disse assim, aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o propósito. Nós temos que aprender a negar a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso ser, o nosso querer e buscar a vontade do Senhor. E buscar o querer do Senhor para a nossa vida. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E nós temos que buscar essa vontade para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, querido. Ele é o caminho para a salvação. Ele é a verdade que transforma o nosso coração. E ele é a salvação para a vida eterna. Não existe outro. Não há outro intercessor entre nós e Deus. Só Jesus, homem. Jesus que veio, se fez homem e passou pela cruz do Calvário e se entregou no meu e no teu lugar.
Jesus que passou pelos sofrimentos da cruz para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Esse é o evangelho da salvação. Nós estamos pregando o sacrifício da cruz do Calvário, querido. A entrega dele para a morte, a entrega dele para derrotar o inferno e o diabo, para derrotar a morte, para derrotar tudo aquilo que nos aprisionava. E o que Jesus tinha que fazer pela minha vida foi feito. Agora a decisão de estar com ele, de andar com ele, de buscar a face dele é minha. E se a palavra está sendo dura é porque eu estou precisando de correção. É porque eu estou sendo muito amada do Senhor. E quando eu sou muito amada do Senhor, Ele me trata, Ele me ensina, Ele me guia, Ele me mostra a sua salvação, Ele me mostra a direção, Ele me mostra o que eu que tenho que ter compromisso com Ele. Porque o compromisso dele já está firmado desde a fundação do mundo. O Senhor não mente, o Senhor não falha, o Senhor não erra, mas nós pecamos. E destituídos fomos da graça de Deus, mas o Senhor veio e se rendeu aos pés da cruz e se entregou por amor de mim, por amor de ti, para que hoje eu e você tivéssemos salvação. Quando nós pregamos o evangelho da cura, o evangelho da libertação, quando nós dizemos que temos que ser batizados, o batismo significa isso, a morte para o pecado, a morte para o mundo, a morte para tudo aquilo que não presta e renascer do pó e das cinzas para a vida eterna em Cristo Jesus, sendo discípulos, sendo alunos, sendo comprometidos com a palavra do Evangelho, sendo preparados para fazer a obra do Senhor aonde estivermos. Nós somos o pão, nós somos a luz, nós somos a vida, a representação de Jesus. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Sabe por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele veio com o Pai e o Espírito Santo morar em nós. E Ele está na nossa vida conduzindo o nosso caminhar através das ações do Espírito Santo, que nos guia, que nos redargue, que nos corrige, que nos mostra o caminho aplanado para que possamos passar. Mas a escolha não é dele, a escolha é minha, a escolha é sua. Se você não escolhe caminhar, Ele não te obriga. Se você não escolhe se render, Ele não te obriga. Ele te mostra que o melhor caminho para você é a salvação eterna nele. Agora você tem que escolher se você quer ser participante da mesa de Cristo ou se você quer continuar sendo escravo, cavalo do diabo, onde você está. Porque aquele que não está com Cristo, ele deve estar com alguém. Há dois caminhos, querido. O céu e o inferno. Há duas direções. O Pai ou o inimigo. Se você não está com Jesus, você está com quem? E é isso que você tem que protelar, é isso que você tem que pensar, é isso que você tem que ficar atento, refletir. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde irei eu, se só Jesus tem a palavra de vida eterna? Como é que eu vou alcançar a salvação se eu não estou em Cristo Jesus? Como é que eu vou alcançar a redenção se eu não me rendo aos pés da cruz? Como é que eu vou viver se só há vida naquele que eu rejeito? Então eu quero nesse dia de hoje te convidar. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, se renda, querido. Se proste. Não perca mais tempo, porque o amanhã a Deus pertence. Nós não sabemos o dia e a hora que Ele virá. E quando Ele vir buscar a noiva, Ele vai buscar uma noiva lavada e remida. Ele vai buscar aqueles que se renderam aos pés da cruz, confessaram Ele como o único e suficiente Deus. Ele vai buscar aqueles que compreenderam a pregação do Evangelho e se prostraram e pediram para fazer parte do seu reino. Que o Senhor possa estar lhe dando a oportunidade no dia de hoje em confessá-lo como seu Senhor e Deus, e que essa palavra possa despertar o teu coração a buscar a face do Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, para o teu coração no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, nos ajude a levar a palavra que cura, que salva a toda criatura. Jesus te ama.